Uma ótima noite de sábado, dia 16 de maio de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa continuar sobre a tua vida, amados. Não só hoje, mas para sempre. Hoje vamos ler 1 Coríntios capítulo 6 e Números capítulo 21. Acho que vai dar para a gente estar gravando de uma vez só, né, no mesmo vídeo. E diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos governar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faze um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, agora vamos para Números mesmo, capítulo 21. Como eu sempre digo, as cartas de Paulo, elas dispensam comentário, que são bem claras, bem nítidas, para qualquer pessoa entender, não é verdade? Números 21 vai falar sobre os israelitas destroem os cananeus. Estamos com 5 minutos e 40. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornada dos israelitas. Então, os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois, partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus. Porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb, em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e, no deserto, partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe,
no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então, viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor continua sendo nosso Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, como eu sempre digo, aquele que conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. É esse Deus que lutou por Israel e luta por você, luta por mim, luta por nós. O Senhor é contigo. Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, quando estaremos lendo mais uma porção da palavra do Senhor. E lembre-se, se estás triste, entra na presença do Senhor com urgência, porque na presença dele há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Até amanhã, fique na paz do Senhor Jesus.